Oi pessoal, vamos começar aqui no canal a ler o Histórias do Heródoto. Heródoto é considerado o pai da história. Ele é o pai dessa disciplina que é uma investigação dos fatos, uma consulta a fontes, buscando a verdade sobre o que aconteceu. Nós, na Grécia Antiga, no século de Homero, né, século VIII, se desenvolveu, então, por causa de Homero, a poesia épica. No século seguinte, se desenvolveu por causa do Hesíodo, né, com Hesíodo, uma poesia épica mais instrutiva, né, com a função de educar os seus ouvintes. Você vai ter nos séculos seguintes a poesia lírica, os poetas que falam das emoções, né? Vai surgir no século V esse texto que não é poesia, é prosa, que vai ser, mas apesar de ser prosa e não poesia, ele vai causar um encantamento de quem o escuta, de quem o escutou nos Jogos Olímpicos, né? Quem o escutou ficou maravilhado com o relato dos acontecimentos, das histórias, né, das histórias do Heródoto. Heródoto falava sobre os persas e os gregos. O objeto dele foi as guerras persas, né? Acontecido alguns séculos antes. Essas guerras persas, se vocês lembram, elas envolveram várias cidades-estado da Grécia, comandadas inicialmente pelos espartanos, depois em parceria e também pelos atenienses, depois só pelos atenienses, para evitar a invasão dos persas sobre a Grécia. Várias batalhas aconteceram, batalhas por terra, por mar, e por fim os gregos conseguiram debelar os persas. Heródoto vai falar dos acontecimentos anteriores a essa guerra, falando dos persas e também dos egípcios, a história, a geografia, o clima, a organização social desses lugares, os costumes, os rituais desses povos diferentes dos gregos. O texto do Heródoto foi um texto de história, mas também foi um texto de etnografia, de geografia, de arquitetura, né? Ele observava a construção dos templos, dos canais de irrigação das cidades. Então, pela riqueza de informações e pela forma literária que Heródoto deu para o texto, isso causou encantamento. Heródoto nasceu
na Ásia, em o que tem informações, tem uma incerteza, alguma incerteza a respeito de onde ele nasceu, mas o mais aceito é que foi no Halicarnasso, que fica na Ásia Menor. Ele era filho de uma família real, ali é território persa. Uma tia dele participou das guerras persas, do lado dos persas. E foi muito conhecida pela coragem, e ele contou isso na sua obra. Mas ele era filho então dessa família real, mas ele precisou se exilar por causa de conflitos entre facções políticas em Halicarnasso. Mas por onde ele saiu então de lá, mas por onde ele andava ele era conhecido como Heródoto de Halicarnasso. Ele foi parar em Atenas no século V. O Heródoto nasceu entre 480, há dúvida, né? 480, 485 a.C. Ele foi então morar em Atenas. E lá ele conviveu com os poetas trágicos, né? Mais um gênero literário. O Heródoto se influenciou principalmente por Homero para escolher o tema dele. Vou falar da guerra. Não vou fazer um épico, mas eu vou me inspirar nesse tema. E também eu vou usar os mitos. Vou fazer um texto filosófico no sentido de buscar explicações racionais, mas eu não vou abandonar os mitos como uma explicação também, né? Ainda mais que ele estudava as religiões e os mitos dos povos diferentes dos dele, né? Então a mitologia e as religiões eram presentes, as mitologias diferentes eram presentes no texto dele, né? Era uma influência para ele. Ele estava em Atenas na época do Péricles, que foi um reformador das leis, e também ele tinha um projeto do pan-helenismo, né? Um projeto de espalhar a cultura helênica pelas ilhas e pelas colônias, né? Conquistar novos territórios, fazer novas colônias. Então ele queria espalhar a cultura grega, né? E numa dessas, numa expedição para formar uma nova cidade, uma nova colônia grega na Itália, uma região ali na Itália, ele foi, né? Deixa eu ver aqui o nome da cidade que foi fundada. Enfim, ele foi então sim, Túrio, que fica na Itália, ao sul da Itália. Ele foi participar da expedição para formar uma colônia grega ali, e aí em Túrio ele ficou. Ele se estabeleceu em Túrio.
E começou também, ele era também conhecido então como Heródoto de Túrio. O interessante é que Túrio, por ficar na Itália, fica do lado oposto ao do Halicarnasso, onde ele nasceu, com a Grécia no meio. Então, ele era conhecido pelo pertencimento a dois lugares que ficavam muito distantes um do outro, né? E de lados opostos, em comparação com a Grécia. Ali em Túrio ele escreveu as histórias. E ele não tardou a fazer viagens pelo Egito, pelo Mar Negro, né? Ali no território asiático, indo ao norte, também para a Ásia Menor, indo para leste. Ele visitou esses lugares, ele se interessava pelos diferentes povos, ele fazia entrevistas com sacerdotes dos templos onde que ele encontrava, os grandes templos, né? Ele trazia o depoimento desses sacerdotes, ele comentava esses depoimentos, criticava, mostrando se eles estavam bem fundamentados ou não. Isso tudo para enriquecer o texto dele, as histórias, que é uma obra de 9 partes, 9 livros. Cada livro ele deu o nome de uma musa, que são 9 musas, né? São 9 as filhas de Mnemosyne. Ele deu esse nome, nome de musas para os livros porque o seu público que o ouvia, considerava que ele tinha sido inspirado pelas musas. As musas não me parecem, eu não li nada a respeito, não parecem estar associadas a... Cada musa tem uma especialidade, né? Não está associado ao conteúdo de cada livro. Aqui, qual é a ordem quais são os livros e a ordem deles? O livro 1 é dedicado à musa Clio, que é a musa da história. O livro 2 é dedicado à musa Euterpe, que é a musa da poesia lírica. O livro 3 é dedicado à musa Thalia, que é a musa da comédia. Você sabe que a comédia é um dos gêneros textuais que foram encenados, né? No século V, junto ao lado da tragédia. O livro 4 é dedicado à musa Melpomene, que é a musa da tragédia. O livro 5, a musa Terpsícore, que é a musa da dança. O livro 6, a musa Érato, que é a dos hinos musicais. O 7º é para a musa Polímnia, a dos cantos sacros. O livro 8º, a musa Urânia, que é a musa da astronomia.
E o último livro, o nono, a Calíope, que é da poesia épica. Talvez seja a musa do Homero e do Hesíodo. Nessa apresentação do Heródoto, eu estou me baseando no texto de abertura dessa edição aqui. Olha que bonita. A Clio. Ela é a Clio. Essa edição da Edíporo, a Edíporo lançou cada livro separado. Então esse aqui é o livro 1, eu tenho o livro 2 ali, e os outros eu não tenho, mas eu vou adquirir. Aqui tem então além do livro 1 do Heródoto, tem esse texto introdutório que eu usei para falar aqui para vocês sobre o Heródoto. Esse texto e a tradução do Heródoto foram feitos pela professora da USP ou Unesp, Maria Aparecida de Oliveira Silva. Então o texto dela vai ser o nosso, né? O texto dela para o Stories, mas não só esse texto. Nós vamos ler junto com esse aqui. Em inglês, Heródotus, The Stories, tradução por Robin Waterfield. Nós também vamos ler. Vamos colocar lado a lado os trechos em português, em inglês, para conseguirmos ter uma riqueza maior, né? Uma referência mais ampla sobre o texto do Heródoto. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre Heródoto. Não vou entrar ainda nas histórias, porque eu vou falar sobre Heródoto a partir dos textos introdutórios desse livro do Waterfield. Vai ser complicado falar inglês aqui, mas a gente vai falar, né? Porque aqui o texto introdutório dele para o Heródoto é bem comprido e informativo, e quanto mais nós lermos sobre o autor e sobre a obra que nós vamos ler, quando nós efetivamente lermos a obra do Heródoto, né, nós vamos vai ser mais fácil para entendermos, né? O Heródoto foi o inventor do termo Istor, né, que quer dizer aquele que sabe. E também, após ele, foi criada a palavra historiai, que quer dizer investigações. E é isso que ele faz. Ele
vai ser o primeiro a escrever sobre aquilo que ele investiga, conversando com os outros, querendo saber as causas e os efeitos dos fatos. Ele não está... Ele traz ainda a mitologia, que faz parte do ambiente em que ele vive. Isso faz com que a mitologia, a influência da literatura, faz com que o texto dele seja encantador, né? Não seja um texto árido. Mas, como Homero, ele faz catálogos de frotas, de navios, catálogos de rios, de objetos usados por um povo, né? Mas, assim como Homero também, o Heródoto, ele quer dar... Ele está ainda numa cultura preocupada com a glória. Os homens são preocupados com a glória. Século V não há mais as guerras, as grandes guerras. É o século da política, né? Mas, por ele falar da grande guerra que houve, ele não tem como falar dela sem falar dos seus grandes heróis, sem glorificá-los. E isso ele o faz pela influência de Homero, né? Que é o poema da glória guerreira, ou a Ilíada, né? Então esse aqui é só o primeiro vídeo. A gente vai entrar nessa viagem. Olha o tamanho do livro desse livro do Heródoto, né? São mais de 500 páginas, né? A gente vai ser muito gostoso de ler isso aqui. Tá bom? Obrigado pela presença.